Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, gente. E agora vamos falar rapidamente direto ao assunto sobre essa questão aí da testosterona. A partir dos 35 anos de idade, naturalmente os níveis de testosterona decaem, mas não deveriam decair muito. Se cair muito, a saúde do homem vai, como se diz, pro beleléu. Testosterona não é só para a saúde sexual, não, gente. Testosterona não é somente para o homem ter orgasmo ou ereção. Testosterona é fundamental para a saúde do corpo do homem. Você sabia que o coração e os vasos sanguíneos, o sistema cardiovascular, é o sistema que possui, as células desse sistema possuem a maior quantidade de receptores para a testosterona? Então, para que as células do coração possam funcionar bem, é necessário que você tenha os níveis de testosterona normais. Isso, infelizmente, não é do conhecimento dos médicos. Então, temos que cuidar desse assunto da testosterona, não só quando o homem está desesperado porque está com a testosterona de 150, mas muito antes disso acontecer. E a testosterona é um hormônio muito importante. É um hormônio masculino, para quem não sabe, é o andrógeno mais importante que existe, fabricado pelo testículo, e em pequena proporção pela glândula adrenal. Tanto é que a mulher que tem glândula adrenal, mas não tem testículo, a mulher tem glândula adrenal, produz um pouco de testosterona, que é importante para a mulher também. Obviamente que para o corpo da mulher, cujas células têm o cromossomo XX, lembra disso da aula de biologia? As células do homem têm XY, as células da mulher é XX. Então são células diferentes, que têm receptores diferentes. Então, para a mulher, o estrogênio é muito importante. Para o homem, não. Para o homem, a testosterona é mais importante. Para a mulher, não. Mas ela também tem sua importância para a mulher. É importante que a mulher tenha os níveis adequados de testosterona para ela. Ok? Que mais ou menos no exame de sangue, a testosterona total gira em torno de 50, 40, 50. É o ideal para a mulher. Para o homem, no mínimo 400 para cima. No mínimo. Abaixo de 400 é desastre, gente. Isso não pode acontecer. Essa história de que testosterona dá câncer também é outro mito de quem não estuda. Que quem divulga isso é porque não estuda. As causas do câncer de próstata são outras. Não é porque tem muita testosterona, não. Porque senão todo jovem de 20 anos de idade que tem a testosterona de 1.200, 1.300, naturalmente, teria câncer de próstata. Isso não tem o menor sentido. Também tem outro mito aí, que é em relação à prescrição de testosterona bioidêntica. Olha, eu gosto muito dos hormônios bioidênticos, mas a gente tem que saber quando deve e quando não deve prescrevê-los. Quando eles são importantes e quando não são. Por exemplo, se um homem está acima do peso, está obeso, ele não deve fazer, e a testosterona dele está baixa, ele não deve fazer a testosterona. O creme de testosterona para passar na pele não deve fazer. Por quê? Eu vou explicar agora por que não deve fazer. Porque vai ser um tiro que sai pela culatra. É um tiro no pé. Veja, você olha para um paciente, ele está com 50 anos de idade, com a testosterona em 220, baixíssima. E ele é obeso. Ou seja, ele tem muito tecido adiposo. Ele tem muita gordura no corpo dele. E as células gordurosas, elas fabricam uma enzima chamada aromatase. Guarda esse nome. E o que é que a aromatase faz? Ela pega a testosterona que existe e transforma em estrona, em estrogênio. Então, a aromatase é inimiga do homem. Ela não gosta muito do homem. E quando você tem muita gordura, está acima do peso, a testosterona vai cair por esse motivo. Por isso que esse é um dos fatores que faz com que um homem obeso tenha muito mais chance de ter problemas cardiovasculares, como infartos, AVCs, coração crescido, exatamente pela falta de testosterona. Inclusive pressão alta também. A testosterona, gente, é fundamental para baixar a pressão, acredite se quiser. Com os níveis de testosterona normais, a pressão é controlada. A testosterona é um hipotensor natural, é um vasodilatador natural, um vasodilatador periférico. Veja que coisa importante. Eu até vi um depoimento de um médico americano. Ele tem mais ou menos uns 55 anos, 60, esse médico. E o pai dele tinha uns 80 e poucos. E o pai estava no hospital. E os médicos já tinham desistido dele, com um problema cardíaco gravíssimo. Coração crescido, insuficiência cardíaca congestiva. E ele foi lá no desespero
e começou a passar creme de testosterona bioidêntica no pai dele. Gente, com apenas 5 dias o pai dele melhorou e começou a compensar o coração. Vejam como isso é importante. Então, todo paciente que chega para mim, do sexo masculino, na meia-idade, eu trabalho essa questão da testosterona. A testosterona é um hormônio que eu sempre peço para todo mundo. Eu dou importância ao que tem realmente importância, gente. Tá? Eu dou importância. E Davi de Lima tá dando um abraço para vocês aí no Amazonas, Davi. Um beijo no coração, viu? Então, vocês percebem como isso é importante? Então, por que eu não faço a testosterona para um homem que está acima do peso? Porque não vai adiantar. Eu vou fazer testosterona para ele e não vai aumentar a testosterona dele, porque essa testosterona que eu estou dando vai se transformar em estrogênio por conta da aromatase que está muito alta. Então é essa enzima aromatase que é o vilão, em muitos casos, desse problema da testosterona baixa nos homens. Principalmente nos homens obesos. E é muito difícil encontrar homens obesos hoje em dia, não é, gente? Claro que não, né? A maioria está tudo obeso. Por isso que a maioria está infértil, a maioria está com disfunção erétil, a maioria está com testosterona baixa e a maioria está doente do coração. As doenças cardíacas são campeãs em número de mortes no mundo inteiro. Não é por acaso. E maior parte dos homens, mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Bem, então, que solução é essa simples para aumentar a testosterona, gente? Que solução? Principalmente nos homens que estão acima do peso. Desde acima do peso, obesidade grau 1 até grau 3. E principalmente grau 3. Que solução é essa? É muito simples. Simples demais. 2 frutas, gente, que sempre me surpreendem. Me surpreendem porque é praticamente inesgotável a quantidade de indicações terapêuticas que elas têm. Os benefícios que elas trazem para a gente. É praticamente inesgotável. É uma lista que não acaba nunca, minha gente. É impressionante. Eu sempre me surpreendo com a natureza. Limão e romã. Isso. Limão e romã. Você vai fazer um suco de limão e romã. E vou explicar aqui como é que você vai fazer. É muito fácil. Você vai pegar um liquidificador de boa qualidade, claro. Não vai pegar porcaria, aqueles que não batem nada. E você vai pegar, em primeiro lugar, a romã. Você pega uma romã pequena, ou então, se for uma grande, metade da romã. E vai tirar aquelas sementes dela de dentro, aquela parte vermelha todinha, e colocar no liquidificador. Não coloca casca. Não vai pôr a casca com tudo dentro, não. Não. É só aquela parte vermelha, as sementes dela, o caroço dela, dentro do liquidificador. Você vai pegar um copo de água grande, de 300 ml, e colocar água mineral ou água de coco, se quiser. Se puder água de coco, melhor. E daí você vai fazer o quê? Pegar um limão, cortar ele em 4 pedaços e jogar dentro. O limão vai com casca e tudo. Jogou dentro. E bate bastante, gente. Sem pena. Depois você vai coar, pelo amor de Deus, por favor, coe esse preparado. Não vai tomar sem coar, não, por favor. Tem que coar. Você vai pegar um coador normal, vai coar, pode pegar uma colher aí, até apertar um pouco assim para espremer bem o suco, e você vai tomar esse suco todos os dias. Pode ser em jejum, se você não tiver gastrite, pode ser em qualquer hora do dia, toma uma vez ao dia essa receita. Isso é remédio, minha gente. Comida é remédio. A maior farmacologia que existe, a maior farmácia que existe é a natureza. Porque é uma farmácia inteligente. A gente está consumindo um produto direto da fábrica. Entendeu? Ó, se o nosso corpo foi fabricado pela natureza, então é na natureza que a gente tem que pegar as peças de reposição. Imagina um carro. Um carro foi fabricado por uma montadora. Quando você coloca uma peça meia boca, paralela, não presta, tem que ser a original. O carro só vai funcionar bem quando você troca as peças e coloca peças originais. A mesma coisa é a gente. Remédio de farmácia, você compra na esquina, é fake news, é remédio que não é original. Aí o nosso corpo não gosta muito. Portanto, tem que ser esses aí que vêm da fábrica. E a fábrica é a natureza. Gente de Deus, limão e romã é uma solução muito simples para aumentar a sua testosterona. Por quê? Vamos lá. Vamos chegar lá. Por quê? Já aprendeu como é que faz? E tem que ser o limão batido com a casca, a romã sem a casca. Por quê?
naquela pelezinha do limão, aquela pele branca, aquela parte branca, e na casca do limão, tem várias substâncias que são flavonoides. E além disso, tem também uma vitamina chamada vitamina P, que é a rutina, que vão atuar inibindo a aromatase. São inibidores naturais da aromatase. Então, quando você tem menos aromatase, mais testosterona. Daí a testosterona não se transforma em estrogênio. E se você quiser, você estiver com um paciente, que ele está um pouquinho acima do peso, ele está com a testosterona baixa, e você vai fazer a testosterona bioidêntica, tem que dar esse suco aqui. Tem que fazer esse suco. Porque aí você vai estar impedindo que essa aromatase destrua a testosterona que você está dando para o paciente. Daí vai ser pior, porque você vai aumentar a quantidade de estrógeno dele. Então não faz isso aí. Cuidado para não fazer hormônio bioidêntico inadvertidamente. Mesmo sendo bioidêntico, não vai ser legal. Se a pessoa está acima de peso e está com testosterona baixa, não pode fazer testosterona sem avaliar muito bem. E se fizer, tem que fazer com esse suco aqui. Tá? Isso aqui é remédio, gente. É um remédio muito melhor do que esse remédio de farmácia. E os médicos têm vergonha de prescrever um remédio desse. Porque são subvalorizados esses remédios. Os que são mais importantes e mais valiosos são subvalorizados, porque não rendem cacau, não rendem dinheiro. Não se pode patentear limão nem romã, né? Não é verdade? Então, solução muito simples para aumentar a testosterona é você cortar, não é que vai aumentar a testosterona, você vai cortar a aromatase, aí a testosterona aumenta. Não vai aumentar a síntese de testosterona, mas vai aumentar a quantidade que fica disponível para você. Entende? Então é uma receita muito simples. E existe o ácido elágico. O ácido elágico ele existe muito na romã. O ácido elágico também inibe a aromatase. Por isso que a romã foi tida durante milênios, se sabe disso, como um remédio afrodisíaco. A romã ela é considerada em muitas culturas como a fruta da fertilidade. Homens que consomem romã ficam com mais testosterona, daí os espermatozoides ficam mais facilmente fecundáveis. Aliás, fecundadores, vamos dizer assim. Eles vão mais facilmente fecundar o óvulo. Então você vai ter mais chance, uma maior chance de engravidar a parceira se a testosterona estiver mais alta. Tanto é que existe aquela relação entre testosterona e cortisol, né? Quanto mais baixo o cortisol, maior a testosterona. Quanto mais relaxado o cara está, mais fértil ele fica. A história dos bebês de fim de semana e os bebês de viagens, em que o homem e a mulher vão viajar, relaxam e aí vão namorar e aí a mulher engravida. Não estava conseguindo engravidar, mas aí vai engravidar porque a testosterona dá aquele pico no homem. Ok? Então, o motivo pelo qual o limão e a romã vão aumentar a testosterona é porque vai inibir a aromatase, que é essa enzima que destrói a testosterona. Compreendeu o raciocínio? O ácido elástico na romã e as substâncias que estão na casca do limão. Esse suco pode fazer todos os dias depois do almoço, antes do jantar, não tem problema, tá? Sem problema nenhum. Não coloca açúcar, não põe nada, é assim como tá aí, como eu falei, ok?